E aí, pessoal, hoje eu vou comentar um pouco para você sobre essa edição aqui, Pateta Repórter, edição definitiva, que ainda foi lançado na época da Editora Abril, né, que a Editora Abril publicava quadrinhos Disney, mas que ainda é possível encontrar por aí na internet, em vários lugares. Essa edição aqui, ela é bem edição de luxo, né, que a Abril estava publicando na época, com os quadrinhos Disney, 466 páginas de quadrinhos, tem mais algumas curiosidades e comentários sobre cada um dos capítulos da história, tem uma galeria de capas, né? Para quem não conhece, ela foi escrita ela foi produzida por um casal de italianos, Teresa Radici e Stefano Turconi, né? Que são dois artistas Disney que escrevem histórias de boa qualidade. São dois bons artistas de quadrinhos italianos atualmente. Nessa saga aqui se passa na década de 30, né? O Pateta, ele interpreta um repórter da década de 30, e os outros personagens Disney, eles são adaptados, né, digamos assim, para cada uma das circunstâncias. Então, por exemplo, aqui a Minnie vai ser uma amiga, parecido com as histórias normais de uma amiga que o Pateta conhece aqui. O Mancha Negra, ele vai ser o diretor do jornal onde o Pateta trabalha, mas que usa o jornal como fachada para ele cometer os crimes dele, que é da quadrilha dele que ele comanda, com o Bafo de Onça e outros personagens, né? Alguns que são criados pelos roteiristas, pelos artistas nessa edição, mas outros clássicos, né, como o Intrigatão e o Bafo, e também esses outros personagens aqui. Essas histórias, geralmente elas vão seguir um modelo, né, em que o Bafo de Onça, o Mancha Negra, tem bola um esquema para roubar alguma coisa, fazer algum roubo, algum esquema criminoso, e o Pateta, com aquele jeito dele de saído, ele sem querer vai acabar frustrando, né, os planos do Bafo de Onça, né? Como para dizer, os desenhos são bacanas aqui, mas tipo, não é só isso, a história é bem divertida, porque uma dos fatores, né, dessa saga ser legal é que eles vão fazendo várias homenagens, paródias e brincadeiras com pessoas da década de 30, mas não só da década de 30, mas de todo o século 20, né? É principalmente da década de 30 onde a história se passa, mas eles botam personagens também de outras épocas, às vezes um pouco antes, um pouco depois do tempo aqui, mas que eram das antigas, para fazer brincadeiras. Então, por exemplo, vai ter uma história, né, onde aparece o Charles Chaplin. O Charles Chaplin aparece na história. Vai ter músicos, né, famosos da época que vão aparecer na história. Vão ter paródias, brincadeiras, como por exemplo a questão dos alienígenas, a questão Roosevelt, né, dos alienígenas da época lá que caíram nos Estados Unidos lá, o balão meteorológico, né, aquela história que caiu lá. Então eles vão ter uma brincadeira com isso, né, lá, onde o Squallus vai ser o alienígena, né? Como você pode ver, essa aqui é a história do Charles Chaplin. Essa aqui é a história do Charles Chaplin. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês a cena do... Aqui, esse aqui é o Chaplin, ele aparece na história, né? A história faz várias brincadeiras com cinema clássico. Tem uma história que aparece a Agatha Christie, né? Então, essas brincadeiras de homenagens... Ó, essa é uma das histórias de destaque, né, da coleção, que é... Além de contar com a participação da Agatha Christie, né, ela toda é uma paródia de um livro da Agatha Christie, né, que é o caso dos 10... O caso dos 10 jacarezinhos, né? Que atualmente também é traduzido para E Não Sobrou Nenhum. É toda uma paródia deste livro, né? Adaptada aqui para a história aqui com os personagens, né? Tem a Clarabella e o Horácio também, então você vê que é uma história bem... A saga é bem diversificada até. Tem várias brincadeiras aqui, tem até alguns capítulos assim, bem poéticos, né? Tem um bem bonito que é um dos capítulos finais, né? Que mostra... Nessa versão aqui, como seria a infância do Mancha Negra, e é um capítulo assim bem poético, que faz referências a poetas e coisas, e é bem bonito. Então tem é uma saga bem divertida da Disney, bem leve, que ao mesmo tempo faz referências e coisas. Por exemplo, essa saga aqui, ó, essa história aqui, A Pena de Ouro, ela faz várias brincadeiras e homenagens e referências ao Indiana Jones, aos filmes clássicos do Indiana Jones. Toda a pegada da história é de uma aventura, lá o Pateta vai com a Clarabella e a Minnie lá pra uma floresta e tal, e é toda a história assim bem divertida nesse sentido. Então você vê que nem apenas
não são apenas acontecimentos e personagens da década de 30 que são necessariamente homenageados, né? Olha aqui, você vê a história, os desenhos são bacanas. Uma brincadeira também que é feita nessa história é que o Mickey, né, e o Pateta, aqui nessa versão, eles ainda não se conhecem, né? Então toda a história faz esse gancho de que a Minnie quer apresentar o Pateta pro Mickey, né? Mas eles nunca conseguem se conhecer, porque sempre acontece algum imprevisto, o Mickey não consegue ir ou alguma coisa do tipo que a saga vai postergando o encontro deles, que só irá acontecer, obviamente, no final. Inclusive, né, é interessante que eles fazem meio que nesse universo, né, do Pateta Repórter aqui, é como se contassem a origem de como o Pateta e o Mickey se conheceram e como esses personagens vieram a ser o que nós conhecemos. Então, apesar do Mancha Negra aqui não ser o Mancha Negra ainda, ele ser um diretor de jornal que faz crimes, ele vai virar Mancha Negra depois, o Pateta e o Mickey vão virar amigos e coisas do tipo assim. É como se, além de ter um universo, cara, é um universo paralelo aqui eles que quisessem dar uma espécie de origem nesse universo para como esses personagens que a gente conhece nas histórias se conheceram e começaram a ver as histórias, né? Essa história aqui, por exemplo, O Farol sobre o Monte Lago, é uma paródia, uma brincadeira aos filmes de espionagem do James Bond, né? Assim como a história que eu mencionei anteriormente era uma brincadeira com os filmes do Indiana Jones, essa é uma história do James Bond. Então tem vários assim, né? Esse aqui, como eu sei, é um dos capítulos mais bonitos da edição. O Verona, Lagoa Verde. Ele é bem emocionante, tem uma mensagem assim, bonita e até triste, por sinal, sobre o passado do Mancha Negra e os conhecidos dele. Tem uma mensagem cheia de referências e trechos de poetas e coisas do tipo. Então você vê que é uma saga bem diversificada, né? Divertida, que faz brincadeira com várias coisas e até mais profunda aqui. Boa parte das histórias dizem vale muito a pena, assim. É uma bela de uma história, é uma bela de uma história divertida, engraçada. Tem comentários no final e alguns extras, não tem tantos extras, mas tem alguns. Então é isso, pessoal, sobre Pateta Repórter, né? Bastante pessoas já comentaram sobre isso aqui, é bem conhecida essa revista. Eu espero que vocês tenham gostado desse simples vídeo, né? Se gostaram, é possível, deixe um like no canal. E muito obrigado, pessoal.